Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje a gente vai fazer a nossa tradicional análise pré-jogo da partida contra o Real Madrid, que vai acontecer nesse sábado, pela final da Copa do Rei. O jogo vai ser em campo neutro, não vai ser nem em Madrid nem em Barcelona. A partida vai acontecer em Sevilha, no estádio de La Cartuja. Vai ter gente do mundo inteiro assistindo, divididos entre as duas equipes mais populares do planeta, dividido entre as duas equipes que mais chamam atenção no mundo do futebol, seja quando estão jogando contra os outros e principalmente quando jogam entre si. E o histórico recente é muito favorável para o Barcelona, mas a gente vai discutir um pouco melhor os detalhes dessa partida, o encaixe tático, os desfalques de ambas as equipes ao longo desse vídeo de hoje. Só que, antes da gente ir para a discussão das informações, eu preciso te fazer aquele lembrete para garantir que você não vai esquecer. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Fazendo tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Já se inscreveu? Inclusive eu te pergunto se tu já se inscreveu, porque eu tenho percebido que canais com o triplo dos inscritos que nós temos tem menos visualização nos vídeos. Então tem muita gente assistindo, gostando, voltando para assistir de novo e não se inscreve. Quebra esse galho, ajuda a gente vai crescer, vai fazer um conteúdo cada vez melhor e quem ganha é você, beleza? Mas eu confio que você já fez, já curtiu, já se inscreveu e a gente pode começar a análise da partida. Primeiro ponto de discussão é o que esse jogo significa para ambas as equipes. Cada uma de uma maneira, ambas as equipes chegam para essa final da Copa do Rei enxergando como o jogo mais importante da temporada até aqui. Tudo que foi feito ao longo da temporada de positivo pelo Barcelona e de negativo pelo Real Madrid pode acabar apagado em 90 minutos numa final disputada contra o seu maior rival. Então, para o Barça, a Copa do Rei é o primeiro dos 3 troféus que a equipe quer erguer. Já ergueu o troféu da Supercopa, naquele momento específico foi de suma importância, era um time que tinha deixado dúvidas entre novembro e dezembro, mas quando sapecou 5-2 no maior rival e ergueu uma taça, tudo isso acabou ficando para trás e a equipe ganhou muito mais confiança para a sequência da temporada. Se o Barcelona conseguiu ficar a maior parte de 2025 invicto e a única derrota que tem é uma derrota que na prática saiu com um gostinho de vitória, talvez seja até exagero falar de gostinho de vitória depois daquela partida tenebrosa contra o Dortmund, mas pelo menos a gente conseguiu, mesmo perdendo, se classificar para as semifinais, é muito por conta da confiança que se ganhou vencendo a Supercopa. Mas, apesar da importância naquele momento, a gente sabe, a Supercopa é o troféu menos importante da temporada. O que vale mais, os troféus de primeira prateleira, são Copa do Rei, Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões. E o primeiro dos 3 troféus que vão permitir a tríplice coroa, se você tem medo de falar, porque vai zicar, porque quando a gente fala atrai coisa ruim, porque se falar está sendo arrogante, eu não concordo com nada disso. Eu acho que é uma análise muito concreta, nós não estamos inventando informação. O Barcelona está sim próximo de conseguir uma tríplice coroa e o primeiro dos 3 troféus a ser conseguido é o da Copa do Rei. Então, significado brutal. Perder esse jogo significa frustrar o que a torcida já vem cantando e pedindo ao longo dos últimos meses, que são os 3 principais troféus da temporada. Ainda vai continuar na briga pela Liga dos Campeões, ainda vai continuar na briga pelo Campeonato Espanhol e, é claro, se lá no fim da temporada tiver perdido a Copa do Rei, mas tiver ganhado Champions, Campeonato Espanhol, a gente pode colocar em perspectiva, pode diminuir um pouco essa conquista. Das 3 é a menos importante. Mas a gente não pode negar que agora, fissurados como estamos, em conseguir a tríplice coroa de tríplices coroas, ser o primeiro time a ter 3 tríplices coroas na sua história, a gente precisa admitir, tá todo mundo muito ansioso para esse que pode ser o menos importante dos principais troféus, mas que continua sendo um dos principais troféus que uma equipe espanhola pode erguer.
Para o Real Madrid, o oposto é o que a gente pode analisar, mas o tamanho do significado é muito semelhante. Para o Real Madrid, a Copa do Rei é uma chance de salvar a temporada. O Campeonato Espanhol está difícil. Eu vejo muita gente falando sobre como, depois do Clássico, o calendário do Barcelona é muito mais difícil, mas eu vejo um Atlético Bilbao que chega na última rodada sem ter mais o que jogar, porque agora já não está mais jogando nada, já entrou com um time reserva para jogar contra o Real Madrid no Bernabéu. Imagina na última rodada. A gente vai pegar um espanhol que vai entrar para dar a vida para nos impedir de vencer. Mas eles sempre jogam assim e normalmente a gente ganha. Não é que nesse jogo eles vão vir extra motivados. E nos outros, para eles tanto faz. É óbvio que o Barcelona é muito favorito. E o Villarreal, que talvez seja o encaixe tático mais favorável para o Barça. É um time kamikaze. Ele ataca, tem pouquíssimas proteções defensivas e justamente por isso tem um dos principais ataques da competição e uma das piores defesas. Está num momento de crise de desempenho, foi ultrapassado no momento que eu faço esse vídeo para você pelo Real Betis, na busca por vaga pela Liga dos Campeões. O Betis assumiu a 5ª posição, o Villarreal nesse momento passou a temporada inteira no G4, agora está em 6º, e é importante a gente frisar que, obviamente, vai ser mais difícil do que foram Valladolid, Celta de Vigo e Mallorca, mas são desafios que o Barcelona está mais do que acostumado a enfrentar e a superar até com certa facilidade, certo? Então, o Campeonato Espanhol é muito difícil para o Real Madrid porque não depende só de si e ver um Barcelona que, seja goleando, seja metendo 1-0, seja dominando a partida do começo ao fim, seja tendo que virar no último lance, está ganhando os seus jogos. A Copa do Rei foi o que sobrou, foram eliminados na Champions, né? Remontada que eles acharam que eles... Desculpa, pessoal. Perdão. Os 90 minutos muito longos no Bernabéu, né? Não foram tão longos assim, foi só 1h30 mesmo. E o Arsenal conseguiu eliminar o Real Madrid aí nas quartas da Champions. Não deu para eles avançarem, não foi dessa vez. E acaba que só sobrou para eles a Copa do Rei. É o que eles controlam o seu destino. No Campeonato Espanhol, eles além de ter que ganhar do Barça em Montjuic, eles ainda têm que torcer para que outros times consigam uma façanha semelhante. Na Copa do Rei depende só de si. Pode ser, inclusive deve ser, a última chance do Ancelotti de disputar um troféu à frente do Real Madrid. Já está meio que sacramentado que independentemente do que aconteça de agora até o fim da temporada, ele vai sair. Pode ser a última chance do Real Madrid salvar a sua temporada, deve ser a última chance do Real Madrid salvar a sua temporada, e a gente não pode negar o impacto mental que teria um título do rival, dá uma mudada na atmosfera. A atmosfera que agora é de otimismo na Catalunha e de pessimismo na capital, se eles ganham uma final de Copa, acaba se invertendo. Vai ser em Madrid que a galera vai acreditar, vai ser em Barcelona que a galera vai duvidar. Então, ambas as equipes enxergam esse jogo como um clássico, mais do que clássico, um clássico turbinado. Se um é o clássico, já muda os rumos de uma temporada, quando ele acontece na 10ª rodada, imagina quando ele acontece numa final de Copa do Rei, certo? E a gente sabe como funciona, né? Quem tenta negar, passou uma moto aqui tentando atrapalhar nossa gravação, quem tenta negar está se iludindo. A realidade é que muito do que se sente em Barcelona também está associado ao que se sente em Madrid. Então, quando o Real Madrid perde, o torcedor do Barcelona fica feliz. Quando o Barcelona perde, o torcedor do Real Madrid fica feliz. Não tem jeito. E quando quem está conseguindo garantir a derrota do rival somos nós, quem está ganhando somos nós, essa alegria ela aumenta bastante de nível. Então, quem não lembra daquela temporada em que o Barcelona ganhou Champions, Campeonato Espanhol, mas perdeu a final para o Real Madrid, aquele 1-0 na prorrogação, Mourinho montou o ônibus na frente da defesa, né? Trouxe aquelas estratégias que ele já tinha utilizado no Chelsea, já tinha utilizado na Inter de Milão, conseguiu ganhar uma final do Barcelona, e apesar de claramente ter sido uma temporada em que o Barça dominou o cenário esportivo, do início ao fim da temporada, era visto como o melhor time do planeta, os madridistas se sentiram vitoriosos.
Porque, vocês ganharam a Champions, mas foi do Manchester United, lá no ano de 2011. Vocês ganharam o Campeonato Espanhol, mas a Copa do Rei nós ganhamos em cima de vocês, né? Então, infelizmente, assim funciona o futebol. E as rivalidades, ou felizmente, né? Em alguns casos, pode ser o contrário, pode ser que nos favoreça, mas feliz ou infelizmente, assim funciona o futebol. E se você tiver a melhor temporada da vida, mas não ganhar do seu rival, fica ali aquele asterisco. A oportunidade do Barcelona, que já goleou o rival 2 vezes na temporada, de conquistar um troféu em cima, é agora. Beleza? E eu trago aqui algumas anotações para a gente poder discutir, para a gente poder conversar aqui nesse vídeo, porque o Real Madrid, além dos desfalques de longa data que Carvajal, Militão, já há muito tempo o técnico tem que conviver e até hoje não encontrou soluções, tem 2 desfalques mais recentes que vão mexer com as estruturas de todo o planejamento do Ancelotti. O Ancelotti pensava em, na partida contra o Barcelona, colocar o Camavinga na lateral esquerda para tentar dar um combate ali com o Lamine Yamal, pelo menos dar uma canseira no garoto. O Camavinga, para mim, não é um grande jogador bastante limitado, mas ele é muito esforçado, ele tem muito vigor físico, ele ia tentar atrapalhar o jogo do Lamine Yamal. E quando ele se lesiona, a opção seguinte era o Alaba. A opção seguinte era o Mendy, caso passasse por uma recuperação milagrosa e tivesse condições de chegar na partida para atuar 90 minutos. A última opção era o Fran Garcia. Alaba está lesionado, o Mendy não se recuperou, Camavinga vai perder o resto da temporada, inclusive o Mundial de Clubes, uma lesão bem grave que ele sofreu. Na época, no momento ali nem parecia tão grave, mas era. E a quarta opção virou o plano A. Vai jogar o Fran Garcia, ele que vai ter que marcar o Lamine Yamal. Problema para a lateral esquerda do Real Madrid. Ao mesmo tempo, é o problema que o Barcelona tem. Nós temos a lesão do Lewandowski, sim, é o artilheiro do mundo, é o artilheiro das grandes ligas europeias, o melhor centroavante da temporada, o cara que está fazendo gols importantíssimos. Muitos jogos do Barça foi 1-0 o gol do Lewandowski. Foi um cara extremamente importante até aqui e depois que voltar vai continuar sendo importante. Só que a gente acaba falando menos da ausência dele, por quê? E olhe como são as voltas que essa terra plana dá. Olha as voltas que o mundo dá. O Ferran Torres, como substituto, acaba nos transmitindo uma tranquilidade que 1 ano atrás seria desespero. Tá jogando tão bem o Ferran Torres que inclusive tem mais gols na temporada do que titular. Mais uma moto que passa. É bonito. O Ferran Torres que tem mais gols, mesmo sendo reserva, do que muitas estrelas que são titulares em grandes equipes. O Rodrigo, por exemplo, para citar um adversário que estará na final da Copa do Rei, tem menos gols que o Ferran Torres. Se a gente for falar de gols, excluindo cobranças de pênalti, o Ferran Torres tem mais gols que o Vinícius Júnior na atual temporada. Então, é um cara que está fazendo uma temporada de elite, vindo do banco e aproveitando as oportunidades. Se eu tiver 15 minutos, eu tento criar um impacto com esses 15 minutos. E criou impacto suficiente para a gente confiar nele. Ninguém está desesperado que o Ferran vai para campo. Não se pode dizer a mesma coisa sobre a lateral esquerda. Talvez tenha sido o grande problema do Barcelona na temporada como um todo. Foi a discussão mais feita e é justa de que é a posição em que as laterais como um todo são as posições em que nós não temos reposição à altura. Inclusive a diretoria absorveu isso como verdade e a prioridade nas transferências é trazer lateral para a gente poder dar uma encorpada no elenco para a temporada que vem. Eu sempre aceitei esse argumento, realmente, nós não temos reposição para lateral, mas eu sempre fiz a ressalva de que não é só o Barcelona, ninguém tem, né? E quem tem para lateral não tem nem para zaga, nem para o meio campo, nem para o ataque. Então, assim, é um problema, o elenco do Barcelona não é perfeito, mas é mais do que competente o suficiente para brigar por 3 competições e demonstrou ao longo da temporada estar fazendo. Então, vai jogar o Gerard Martin, vai jogar o Héctor Ford. Nenhum dos dois inspira muita confiança. Ambos deram demonstrações de dificuldade para estar no nível do resto da defesa, do resto do time. O Héctor Ford até mostra um pouco mais de qualidade com a bola. O Gerard Martin tem um pouco mais de vigor físico na marcação 1 contra 1.
Mas nenhum dos dois a gente pode apontar agora, são muito jovens ainda, tem muito a melhorar, mas nenhum dos dois a gente consegue apontar agora como um cara que transmita tranquilidade. Eu levantei uma hipótese que ninguém mais está falando, então provavelmente ela não vai se concretizar, de jogar o Eric Garcia na lateral esquerda. Para mim seria uma solução, ele jogaria de pé trocado, mas o que ele demonstrou no último jogo pela lateral direita me deu a sensação de que ele poderia jogar na esquerda. E aí, mas ele não foi testado num grande confronto, nenhum dos dois foi. Nem Hector Ford nem Gerard Martin. E o Eric Garcia mais experiente, mais técnico, enfim, eu acho que seria uma solução. E uma solução que eu vejo muita gente falando nas redes sociais, mas que ninguém mais está falando, nem eu, é do Inigo Martínez lateral. Inigo Martínez, a única coisa que ele tem de lateral esquerdo é a perna dominante. Ele é canhoto, acabou. Ele não tem mais nenhuma característica que nos permita achar que ele vai jogar bem na lateral. Tem velocidade, não sabe fazer cruzamento, aqueles lances de bola parada, que a bola sobra para alguém na linha de fundo, quando sobra para ele não faz a menor ideia do que ele está fazendo ali, ele chuta para qualquer direção que ele quer voltar para o seu hábitat natural, e isso não é demérito, simplesmente ele é zagueiro. Ele não é zagueiro que joga de volante, lateral, não, ele é zagueiro. E como zagueiro, para mim está sendo o melhor da temporada, tem que aparecer aí na seleção da temporada que a FIFA costuma fazer, né? Resumindo tudo isso, né? É um assunto tão desesperador que eu acabei até me alongando mais do que deveria. A disputa vai acabar sendo entre Gerard Martin e Hector Ford. Qualquer um dos dois que jogue não vai ser unanimidade. E a tendência é que o Flick use o Gerard Martin. Então, problema na lateral esquerda lá, problema na lateral esquerda aqui. Tu sabe o que vai acabar acontecendo? Quem vai decidir o jogo não vão ser os laterais esquerdos. Não vão ser os laterais esquerdos que vão definir as partidas. Quem vai definir a partida vai ser Dani Olmo, Yamal, Rafinha, Pedri. Gerard Martin só tem que ficar ali sendo um coadjuvante, tentando dar continuidade na jogada, e se chegar no pé dele, ele toca em quem está mais perto. Se ele receber nas costas da defesa, faz um cruzamento. Se errar o cruzamento, não tem problema, só voltar para repor. Não vai ser ele que vai decidir o jogo. Quem vai decidir o jogo são os melhores jogadores das equipes. Então, problema para lá, problema para cá. No fundo, eu não acho que vai ser isso que vai ser decisivo. Eu não acho que vai ser o Fran Garcia e nem o Gerard Martin. Porque apesar deles não serem jogadores de primeira prateleira, no fundo eles, pelo menos, são profissionais, né? Acho que a galera exagera um pouco, começa a tratar o cara que não está à altura do titular como se fosse jogador de várzea. E não é o caso. Você pode discordar ou concordar com isso aí nos comentários, mas eu não acredito que o jogo vai ser decidido pelos erros de Gerard e de Fran. Eu acho que o jogo vai ser decidido pelos acertos de Lamine Yamal, de Dani Olmo, de Pedri, de Rafinha, enfim, né? Dito isso, a gente pode entrar numa vereda que eu acredito que é mais interessante para a gente fazer numa análise pré-jogo, que é a do encaixe tático. Quantas vezes você não escutou esse termo nessa temporada? E nas duas vezes que o Real Madrid enfrentou o Barcelona nessa temporada, quando a gente ganhou de 4-0 no Bernabéu e quando a gente ganhou de 5-2 na final da Supercopa, a conversa pré-jogo era que o encaixe tático era muito favorável ao Real Madrid. Porque o Barcelona joga com a linha adiantada, o Real Madrid tem atacantes de velocidade, eles vão roubar a bola, sair rápido, explorar as costas da defesa. Eu acho uma visão um pouco simplista do que é futebol. Se fosse assim tão fácil, todo mundo jogava recuado e botava atacante rápido. Não pode ser assim tão fácil, né? Não é videogame, não é decidido tudo pelo que corre mais rápido e chega antes na bola. Então, existem outros fatores, inteligência, proximidade, entrosamento, enfim. E neste jogo eu não estou escutando mais ninguém falar disso. Eu acho que mesmo quem, depois do 4-0, ainda continuou com a mesma opinião, quando viu o 5-2, deu um passo atrás. E o que eu vejo para essa final são argumentos que são irrefutáveis mesmo, são verdadeiros. Mais uma moto. Eita caramba. Mas são argumentos irrefutáveis, são verdadeiros, não tem como tu discutir com isso. Que é, o Barcelona é superior ao Real Madrid, técnica, tática, mental e fisicamente. Chega nessa final com um claro favorito. O time que fez uma temporada melhor e o time que já teve 2 confrontos diretos e conseguiu ser superior. E um time que também tem desfalques, mas conseguiu se adaptar melhor
aos desfalques que apareceram. Teve reservas que conseguiram manter o nível melhor do que os desfalques que o Real Madrid tem. Então, qual é o argumento que usam e de fato é irrefutável? Mas, apesar de tudo isso, futebol é futebol, clássico é clássico, final é final. E tudo isso é verdade. O Barcelona pode ser muito favorito, como é, mas a gente não pode negar que é um jogo só, 90 minutos, em final, em clássico, em situação de muita rivalidade. Mesmo quando há uma diferença técnica significativa, na base da força de vontade, às vezes montando uma retranca, o nervosismo que alguns jogadores têm quando estão com o favoritismo a seu favor e entram num jogo desse tipo, tudo isso acaba afetando o resultado. Então, é verdade, é futebol, é clássico, é final. Tudo isso junto leva a uma situação em que o resultado pode não ser favorável ao Barcelona. No entanto, ninguém está nem tentando, e eu acho que finalmente aceitaram, que o Barcelona nessa temporada é bem superior ao Real Madrid, ninguém está nem tentando expor uma explicação tática. Por que taticamente o Real Madrid pode vencer o Barcelona? Não tem mais. Por que tecnicamente o Real Madrid pode vencer o Barcelona? Não tem mais explicação. Física e mentalmente não dá nem pra gente discutir, né? O Real Madrid chega destruído nessa reta final, o Barcelona chega desgastado, mas ainda demonstrando que tem pulmão para virar jogos, para dominar os adversários, enfim. E o Real Madrid chega morto. Os caras muito desgastados mesmo, física e mentalmente. Depois da eliminação, então, na Champions, esse desgaste aí cresceu ainda mais. Portanto, não tem como a gente não apontar o Barcelona como favorito. Porque tudo que o Barcelona faz de melhor é o que o Real Madrid não consegue impedir que o adversário faça. O Real Madrid tem uma dificuldade brutal para sair jogando com tranquilidade e com qualidade, construindo de baixo. O Barcelona é um time que rouba a bola do adversário no campo ofensivo com maior frequência. O Real Madrid é um time que precisa ter à sua disposição um campo para correr. Mas, quando o Barcelona deixa campo para correr, se você for um pouco ansioso, você entra na armadilha de impedimento. E o ataque do Real Madrid tem mostrado essa ansiedade. Às vezes corre antes da hora, nos dois clássicos a gente percebeu isso, no primeiro mais do que no segundo, mas em ambos, muitas vezes, o Barcelona conseguiu pegar o Real Madrid na armadilha do impedimento. O Real Madrid é um time que, quando o adversário gosta da posse de bola e ataca sem medo, a sua defesa tem dificuldades para conseguir controlar, fechar os espaços e impedir que as grandes chances sejam criadas. O Barcelona é o time que gosta de ter a bola e que ataca sem medo. Então, tudo que faz mal ao Real Madrid e que, quando outras equipes fizeram, colocaram o Real Madrid numa situação muito complicada, o Barcelona faz e é o melhor do mundo em fazer isso. Por isso que o encaixe tático é tão desfavorável para os merengues e tão favorável para os blaugranas. Obviamente, o que fica na mente da galera quando fala de encaixe tático é linha alta contra velocidade, mas o jogo é mais complexo do que isso e o Barcelona demonstrou nas duas últimas vezes em que essas equipes jogaram. Tomara que se repita, né? Tem gente falando do Ancelotti mudar a maneira do time jogar para poder ser mais competitivo nessa partida do que foi nos últimos dois clássicos. Vamos ver se ele vai ter coragem. E é justamente por conta disso que a gente entra agora na provável escalação. A gente entra na provável escalação aí do Real Madrid. O Real Madrid que já citamos aqui alguns desfalques. Deve ter mais uma vez o Valverde na lateral e deve ter Tchouaméni e Ceballos no meio de campo. Eu vejo muita gente falando que o Valverde na lateral é um dos melhores laterais do mundo e eu não acho. Eu acho que ele é um lateral discreto, ele faz feijão com arroz, ele não compromete e às vezes até compromete porque ele é volante, gente. Ele não está acostumado a fazer a última linha. O Valverde na lateral frequentemente é o cara mais atrasado porque ele está acostumado a correr colado com o atacante no meio campo. E quando ele vai ter que fazer isso na última linha defensiva, ele destrói o posicionamento
ele quebra a linha de impedimento, ele frequentemente é pego nessa situação. E você perde um jogador que é de suma importância, tanto na proteção à frente da área, quanto na finalização na frente da área adversária. Eu, sinceramente, acho que o Ancelotti tem um problema gigantesco, porque se ele coloca o Valverde na lateral, ele resolve o problema mais ou menos e cria um problema no meio-campo. E se ele coloca o Valverde no meio-campo, ele tem um problema gigantesco na sua lateral, que ninguém confia no Lucas Vazquez. Então, não tem muito o que ele fazer. Valverde vai para a lateral. A dupla de zaga deve ser Asensio e Rüdiger. Na lateral esquerda já falamos Fran Garcia. Os dois volantes, Tchouaméni e Ceballos. Tchouaméni, que tem uma temporada em que a torcida vem questionando muito. Já tem muita gente pedindo a venda do Tchouaméni. Já desde que a temporada começou, ele talvez esteja sendo o bode expiatório, porque em certos momentos nem é erro dele, mas a crítica cai em cima dele. Mas de uma forma ou de outra ele tem cometido muitos erros, vai para o jogo como titular, é homem de confiança do Ancelotti. E aqui é que vem a mudança. Até aqui você já está acostumado, né? Mas uma proposta que talvez o Ancelotti traga de novo é, ao invés de manter aquele quarteto magnífico, como se chamou em Madrid, de Bellingham, Rodrigo, Vinícius e Mbappé, jogar com meio-campistas, jogar com uma linha de 4 meio-campistas e 2 no ataque, como era anteriormente, né? Você jogaria ali com o Bellingham dentro do meio-campo. Isso foi testado, o Bellingham jogando aberto para marcar o Baldé. Na partida do 4-0, ele conseguiu correr atrás do moleque durante o primeiro tempo. No segundo tempo, ele foi engolido. E com o Rodrigo pela direita. É uma possibilidade. Tirar um pouco o Rodrigo da proximidade ali, mais do ataque, fazer ele ficar um pouco mais embaixo. Lá naquele 4-0 o Rodrigo não participou, estava lesionado, mas a ideia seria essa. Estão falando um pouco sobre isso. E no ataque jogarem Mbappé e Vinícius, só os dois. Então, ao invés de jogar no 4-2-3-1, Mbappé, Vinícius, Rodrigo e Bellingham, todo mundo lá em cima, manter os jogadores, mas trazer todo mundo para baixo e jogar com Vinícius e Mbappé com um pouco mais de liberdade. Uma outra possibilidade que levantaram, e nas últimas escalações ficou um sinal de que o Ancelotti estava testando, é fazer exatamente isso que eu lhe falei, mas trocar o Rodrigo pelo Brahim, porque se considera que ele dá um pouco mais de sacrifício tático, cobertura por lateral, e talvez ele pudesse ajudar um pouco mais nessas linhas recuadas. E aí o Rodrigo sairia do time, o ataque seria Mbappé e Vinícius Júnior. Qualquer que seja a escolha do Ancelotti, eu acho que ele resolve um problema criando outro. O elenco do Real Madrid essa temporada foi muito mal montado, foi muito mal pensado, se planejou gambiarra, não se planejou ter os jogadores da posição e, caso eles não estejam disponíveis, resolver com uma gambiarra, porque isso é normal, todo time acaba tendo que fazer em algum momento da temporada, mas se planejou a gambiarra. Então, se não tiver o Carvajal, bota o Lucas Vazquez. Pô, o Lucas Vazquez é ponta. Mas ele já foi improvisado na lateral algumas vezes e jogou. E aí ele, uma temporada inteira jogando de lateral e titular, mostrou que não é assim que funciona. Mas e se ele não puder? Não tem problema, joga com o Valverde na lateral. Valverde pode fazer a lateral uma vez ou outra, mas para jogar 6 meses, você perde ele no meio campo e nem resolve 100% o problema lateral, que ele tem alguma dificuldade, como é natural. Não é uma crítica ao Valverde, simplesmente uma constatação de que quem é volante pode quebrar um galho na lateral, mas não vai ser um dos melhores laterais do mundo. Enfim, o elenco que deram o Ancelotti é um elenco meio remendado, né? É um elenco muito ambicioso, mas que precisava que tudo desse certo, ninguém poderia lesionar e nem se desgastar para que o time funcionasse. Houve lesões, houve desgaste, chega na final da temporada nessa situação. Não é isso? E como a gente sempre faz nessas análises pré-jogo, vamos tentar elencar quem são os 3 jogadores mais importantes do adversário. O famoso top 3 dos caras.
Para mim, nesse pódio de jogadores mais importantes do Real Madrid, você tem em terceiro lugar o Mbappé. É o artilheiro do time, tem mais de 30 gols na temporada, já tem 5 partidas que não marca, e nesse período que ele está sem marcar, o time sentiu um pouco a falta dos gols dele. Ele teve altos e baixos na temporada, quando ele teve em momentos de pico de desempenho, ele fazia gol todo jogo, às vezes 2 gols consecutivos, chegou a marcar hat-trick no Manchester City, no Real Valladolid, mas isso tudo em jogos assim, um próximo do outro. E ele também teve momentos muito baixos na temporada em que ele ficou vários jogos sem fazer gol, e quando fazia era de pênalti. No começo da temporada ele viveu isso, voltou a viver isso no atual momento, está demonstrando essa frustração, aquela falta que ele faz no jogador do Alavés, aquela entrada criminosa, mostra que ele não está mentalmente bem. Já teve aquele outro período, fim do ano passado, em que ele até perde pênaltis em sequência. O último que ele havia perdido era contra o Bilbao, e ele mostra em campo que ele está muito decepcionado, que ele não está conseguindo se encontrar. No último jogo ele apareceu no telão e foi vaiado. O último jogo que teve no Bernabéu contra o próprio Bilbao. Quando focam ele no telão, ele tá ali apaisando. A torcida do Real Madrid vaiou o Mbappé, uma parcela significativa do estádio vaiou o Mbappé. E aí a galera lá da produção de imagens tirou rapidamente ele das imagens e voltou pro campo. Mas ele foi vaiado enquanto esteve na tela. E apesar de todos esses elementos negativos, ele é o dono do time. Ah, mas eu acho que tá errado. Pelo que o Vinícius fez nas últimas temporadas, ele tinha que ser o dono do time. Ah, mas eu acho que tá errado. Pelo que o Bellingham fez temporada passada, ele tinha que ser o dono do time. Ah, mas eu posso abrir essa discussão. E eu vou provavelmente acabar concordando com quem acha que o Mbappé já virar o dono do time tão rapidamente pode ser um pouco injusto, até um equívoco. Mas nós não estamos discutindo se está certo ou errado, estamos discutindo o que é e o que não é. E se você acompanhar a mídia de Madrid, os esquemas que monta o Ancelotti, se você acompanhar assim, a maneira que o time se comporta em campo, o Mbappé é o dono do time. O time é montado para o Mbappé. O que eles querem é transformar o Mbappé em um grande nome para a história do Real Madrid. E os outros jogadores vão estar lá para ajudá-lo. Justo ou injusto, é assim que está sendo. Ele ainda não atendeu as expectativas que se colocaram nele, mas ele continua sendo esse grande protagonista da equipe. Resultado, além dele ser um nome irregular, porém nos momentos bons ele conseguiu ter grandes atuações, ele é um jogador que, dentro do esquema do time, se o Real Madrid quiser ter alguma chance de ganhar, ele vai ter que fazer um grande jogo. Se ele não tiver uma excelente atuação, o Real Madrid não tem nenhuma chance de ganhar essa partida contra o Barcelona. Essa é a realidade. Ele fazendo um grande jogo já não vai ser fácil. Se ele acabar tendo um jogo do nível que ele teve contra a Arsenal, nível que ele teve contra o Alavés, que até expulso foi, o jogo da volta contra o Arsenal, enfim, aí, meu amigo, pode levar a taça para Catalunha, porque não vai dar, né? E por isso ele tem que aparecer aqui no nosso top 3, pela maneira que ele é tratado e pela maneira como ele vai ser importante. O seu desempenho positivo ou negativo pode acabar definindo o campeão. Em segundo lugar, eu coloco o Valverde. O Valverde, para mim, é um dos principais motivos pelo qual o Real Madrid ainda está vivo no Campeonato Espanhol. Quando jogou de volante, e é importante frisar, contra o Bilbao, ele entra de titular na lateral, mas quando ele faz o gol da vitória, ele já não está mais na lateral. Lucas Vázquez já entrou, ele está atuando de volante. E no começo da temporada, antes de se perceber que o Lucas Vázquez não era confiável na lateral, ele vinha sendo um dos grandes nomes do futebol mundial. Depois que foi para a lateral, deu uma sumida. Fica muito mais sendo falado pelo sacrifício que faz do que por ter grandes atuações propriamente ditas. Mas é o jogador mais importante do time. É mais uma vez o que eu falei do Mbappé. Se não fizer o jogo da vida, esquece. O Real Madrid não tem chance nenhuma de disputar esse título.
pela importância dele, pelo nível que ele demonstrou, provavelmente o jogador mais constante da temporada. Os momentos mais brilhantes dele não foram tão brilhantes quanto do Mbappé, do Vinícius, enfim, mas ele foi o que mais teve momentos brilhantes. Ele foi o que mais vezes apareceu quando o time mais precisava. Por isso eu coloco ele à frente, inclusive do Mbappé. Em primeiro lugar, no entanto, talvez eu te surpreenda, talvez não. Muitas pessoas vão ser surpreendidas. Não sei você. Mas, para mim, em primeiro lugar, o jogador mais importante do Real Madrid na temporada e o jogador mais importante do Real Madrid nessa final, Thibaut Courtois. Ah, mas como assim? Ele é o goleiro. Irmão, se não fossem os milagres que o Courtois fez, o Real Madrid estava brigando com o Atlético para saber quem terminava em segundo. Ele não estava brigando com o Barcelona para saber quem termina em primeiro. Muito do que o Real Madrid ainda pode sonhar na temporada é pelos milagres que o Courtois fez. Algumas pessoas até levantam dúvida de se ele vai ser o titular nesse sábado ou não. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ah, mas o goleiro da Copa é o Lunin. Mas é provavelmente a última chance do Ancelotti ganhar um troféu pelo Real Madrid. Ele vai botar o seu melhor goleiro. Ele não vai fazer o que fez o Simeone, que respeitou o acordo da gestão de elenco. E ao invés de ir com o Oblak naquela semifinal, foi com o Musso. Não vai fazer o que fez o Simone Inzaghi, que no jogo de semifinal, na volta contra o Milan, ao invés de ir com o Sommer, foi com o Martinez. O Ancelotti não vai fazer isso, ele vai botar o Courtois nessa final. E cara, se o que eu falei do Mbappé e do Valverde, eu já falei com convicção, agora no caso do Courtois eu falo com 10 vezes mais certeza. Se ele não fizer 4 milagres, o Real Madrid não só vai perder, como pode ser goleado. E eu acredito que isso pode soar um pouco soberbo, mas é uma maneira mais direta de falar o que está todo mundo falando do Real Madrid há muito tempo. É um time que ou as individualidades aparecem ou o time não consegue nada. Não é o consenso? Não todo mundo não está falando isso? Eu só estou falando exatamente isso, só que dando nome aos bois. Se não aparecer Mbappé, Valverde e principalmente o Courtois, não só o Real Madrid não vai competir, ele pode ser goleado de novo pelo Barcelona. Tomara que eles não apareçam. Tomara que a gente consiga mais uma goleada nessa temporada. Porque ganhar todos os jogos do rival na temporada é difícil, mas ganhar todos por no mínimo 3 gols de diferença, isso daí é pra gente lembrar a vida inteira. Tudo bem? Então, no meu top 3 dos caras, em terceiro lugar está o Mbappé, em segundo o Valverde e em primeiro, falo com convicção, está o Courtois. ADM, mas e o Vinícius? Você não botou o Vinícius no top 3 dos caras. E eu tive dúvida se eu colocaria em terceiro lugar o Vinícius ou o Mbappé. Mas a gente não pode ignorar o quanto a temporada do Vinícius está sendo discreta, principalmente em 2025. Se a gente fala de um Mbappé que às vezes apareceu, às vezes não, a gente fala de um Vinícius que menos vezes apareceu do que apareceu. E não tem números muito significativos. Nesse ano de 2025, se não me engano, ele fez apenas 3 gols, contando aquele gol que ele fez contra o Arsenal, que foi um gol muito mais para, enfim, tentar colocar a torcida no jogo do que realmente para impactar o resultado. Então, eu acredito que o Vinícius, hoje, nem por desempenho, talvez por importância no time a gente possa conversar, mas por desempenho, ele não pode estar à frente quando a gente faz um top 3 do Real Madrid, nem do Courtois, nem do Valverde, com certeza. E no Mbappé eu aceito discussão. Inclusive, discutam aí nos comentários se vocês acham que o Mbappé é mais importante que o Vinícius para o time, ou se é o contrário. A minha opinião é que, no momento, é o Mbappé que fecha esse top 3 dos caras. Beleza? Falamos muito do Real Madrid já, né? Eu acho que a gente pode falar um pouco do que a gente pode esperar do Barcelona. E aí vem aquele outro momento da live que eu sei que você já sabe que sempre vai ter. A aposta da escalação. E eu acabei de perceber que eu chamei de live, mas obviamente é um vídeo gravado. O momento no vídeo que você sabe que vai aparecer.
aposta da escalação. Só tem um mistério. Tu nem precisava estar assistindo esse vídeo para saber que vai jogar Szczęsny, Koundé, Cubarsí, Inigo, Pedri, De Jong, Dani Olmo, Yamal, Rafinha e Ferran. Isso daqui todo mundo já sabe. Quem acompanha o time sabe. Não precisa nem estar assistindo esse vídeo. Mas e a lateral esquerda? Lateral esquerda eu tenho dúvidas. Eu já falei o que eu faria. Iria com Eric Garcia. Eu já escutei o que a maioria de vocês quer, porque eu fiz uma enquete lá nos stories e vocês responderam de maneira categórica. A maioria da torcida quer o Hector Ford. E tem o que eu acho que o Flick vai fazer. E o que eu acho que o Flick vai fazer é escalar o Gerard Martin. Não é a minha opinião, gente. É a opinião do Hansi Flick. E como eu acho que o Hansi Flick entende muito mais de futebol do que eu, se for a escalação dele, eu vou acatar. Eu posso criticar depois se a gente perder com 2 gols contra do Gerard Martin. Mas fora uma situação extrema, eu acredito que vai ser justo, né? Fazendo com que a nossa escalação seja Szczęsny, Koundé, Inigo Martínez, Cubarsí, Gerard Martin, De Jong, Pedri, Dani Olmo, Yamal, Ferran Torres e Rafinha. Não tem muito mistério, a minha única dúvida mesmo é essa lateral esquerda, mas a minha aposta é que o Flick vai colocar o Gerard Martin. Para mim, um time muito preparado para fazer o que fez nos 2 últimos jogos, nos 2 últimos confrontos com o Real Madrid, nos 2 últimos clássicos. No primeiro tempo no Bernabéu, eu achei que o time foi até bastante comedido. O time foi até bastante respeitoso. Mas depois que viu que o monstro não era assim tão feio, foi para cima e construiu 4-0 no segundo tempo. E a entrada do De Jong eu acredito que foi crucial para esse resultado, tá? Porque o De Jong entra e muda o jogo. Ele consegue abrir espaços que até então estavam fechados. Somado, claro, ao desgaste do Real Madrid, que no segundo tempo deu uma baixa física, estava correndo atrás dos jogadores do Barcelona no primeiro tempo, e no segundo já começou a mais marcar com o olho do que acompanhar de fato. E eu acredito que a gente pode repetir o segundo tempo da partida contra o Real Madrid no Bernabéu e o jogo até a expulsão do Szczęsny que a gente teve contra o Real Madrid na final da Supercopa. Marcando com pressão alta, roubando a bola no campo de ataque, criando oportunidades, fazendo o Courtois trabalhar e o mais importante de tudo, metendo os gols. Não vamos ter o Lewandowski, que fez 2 gols no Bernabéu e marcou de pênalti na final da Supercopa, mas tem o Tiburon. Eu acho que dá pro Tiburon, que já fez gols no Real Madrid e que é o artilheiro da Copa do Rei, ao lado de Endrick e Julián Álvares com 5 gols. Eu acredito que ele tem totais condições de contribuir nesse ataque e nos fazer conseguir os gols necessários para garantir o título. Meu palpite é 4-1 Barcelona. Eu juro para vocês que eu não estou tentando avacalhar e nem ser soberbo. Eu simplesmente olho para as fragilidades defensivas do Real Madrid e eu não consigo enxergar uma partida que eles possam fazer onde o Barcelona não marque pelo menos 4 gols. Obviamente eu posso me arrepender de estar falando isso. O jogo é soberano, o campo é soberano, mas a análise, se você me disser que você olha para essa defesa do Real e pensa, caramba, como jogam bem, vai ser muito difícil fazer gol nesses caras, aí eu não sei qual é o esporte que você está enxergando. E contra defesas que não são as melhores, raramente o Barcelona não faz pelo menos 3 gols, geralmente 4. Daí eu aposto que a gente vai fazer 4 gols. E eu acredito que o Real Madrid faz um golzinho, porque depois que você constrói um resultado, é natural você ter um momento de relaxamento, e ali nos últimos 10 minutos o adversário conseguiu um gol, aí você se esperta, volta pro jogo e morre naquilo mesmo. Mas nesse papo de chuta a bola para frente e vê o que fazem Vinícius e Mbappé na individualidade, é muito difícil você conseguir construir um resultado contra o Barcelona desse jeito. Um gol dá para fazer um golzinho. Fizeram na final da Supercopa, né? Aquele gol do Mbappé. E aí depois o gol de falta do Rodrigo quando o Szczęsny já foi expulso. Dá para fazer gol. Mas muitos gols na base do improviso é complicado. Tem que ter uma tática muito refinada e não é o que o Real Madrid vem tendo.
Por isso o meu palpite é ambicioso, alguns vão dizer arrogante, mas eu estou do fundo do coração tentando ser o mais realista possível, tanto que eu não apostei em goleada quando a gente visitou o Bernabéu, apostei em vitória por 2-1. Não apostei em goleada na final da Supercopa, apostei numa vitória por 2-1. Mas agora, cara, é aquele papo, eu tento ser humilde, mas o meu time não deixa. Nesse confronto contra o Real Madrid, não tem como não apostar no 4-1. E se você tiver algum argumento, tático ou técnico, sem precisar apelar para o clássico é clássico, final é final, mata-mata é mata-mata, futebol é futebol, sem precisar apelar para essas máximas futebolísticas, que são verdadeiras, eu não estou negando-as, mas se você tiver uma explicação que seja tática ou técnica, deixa aí nos comentários. Eu prometo que eu vou ler, talvez eu até mude de ideia. Mas enxergando o jogo da maneira que eu tô, tenho que apostar, tenho que dar o palpite, 4-1 Barcelona. Tudo bem? Eu acredito que deu para condensar bem as informações a respeito desse jogo e espero que vocês tenham gostado de mais essa interação que a gente trouxe aqui. Estamos fazendo as análises de uma maneira um pouco diferente. Ao invés de gravar o vídeo seguindo um roteiro bem fechado, para que a gente pudesse abordar todas aquelas informações de maneira bastante bem planejada, de maneira que eu, e justamente por isso mudei a maneira de fazer, considerava um pouco mecânica. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos mais naturais. Menos cortes, a mesma quantidade de informações e um mecanismo mais natural de passar de uma informação para outra. Deixa o feedback aí para mim, beleza? Só que tem um detalhe, se você chegou até aqui no vídeo é porque você gostou. Então, não vai sair do vídeo sem dar o like, sem se inscrever no canal, sem ativar as notificações. Porque assim você não perde nada do que a gente produz e ainda nos ajuda a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.